no mercado. Excelente gancho que eu tô fazendo agora. É a questão da nova geração do nosso mercado, né? Geração Z está entrando no mercado de trabalho. Inclusive, debateremos sobre ela em São Paulo no dia 17 de outubro. E vocês vão ver as divulgações nas redes sociais, então podem ficar tranquilos quanto a isso. Evento gratuito, hein, evento gente? gratuito, é só chegar lá. Interessante, ó, 17 de outubro. Vai ser, bom, enfim, depois a gente pode botar aqui na descrição qual é o local, mas é um evento gratuito que vai tratar sobre a geração Z e o ambiente jurídico. E a gente vai falar um pouco do recorte dessa questão da empregabilidade, dessa questão de perfil profissional, tanto da geração Z quanto de quem está contratando. Exatamente. Eu acho que é uma troca de demandas, né? O que o mercado está demandando, o que a geração está demandando. Eu acho que a gente vai ter que chegar no denominador comum. Não vai ter jeito. Não, mas naturalmente, gente, que a gente vai Não contratar tem, quem, meu Deus? Exatamente. É isso, óbvio que tem que chegar. Não dá para contratar meu afilhado, que tem 7 meses, gente. Não tem jeito. Então, mas o ponto o dado é, a geração Z fica 9 meses de cada empresa. É a menor média da história dos jovens, assim, da geração mais jovem no mercado de trabalho. Isso é relevante, cara. A gente tem que entender os porquês disso, né? Pra mim, assim, na verdade, é muito claro. Quando você traz essa média que a geração Z atualmente é uma geração que, de acordo com essa estatística aí, com esse dado de pesquisa... Dado da GUP, tá? Dado da GUP, interessante. Não fica nem 9 meses numa empresa. O que isso está querendo dizer? Pensa um segundo, vou te dar um segundo para pensar. Te dei. O que isso está querendo dizer? Que não está havendo uma compatibilidade entre quem emprega e quem é empregado. Exato. Nitidamente está havendo um descompasso entre o que esse profissional está buscando e o que a empresa está oferecendo. Exatamente. E muitas vezes também o que essa empresa está querendo e o que esse profissional está oferecendo. A questão é que, nesse ponto, a gente tem que chegar num denominador comum. É muito claro que eu tenho 33 anos, a minha geração, e eu carrego esse tipo de perfil, é uma geração que entende que o sucesso profissional está atrelado a muito trabalho. E quando você trabalha muito, gente, você desequilibra a sua vida pessoal, isso é normal. Eu já falei isso inúmeras vezes, eu não acredito em vida equilibrada. Eu acho que todas as vezes que você precisa focar em algo mais, algumas outras coisas ficarão em outros planos. Não existe tratar tudo como prioritário. Esse momento, não é muito difícil você chegar. Então, se você precisa focar mais na sua saúde, na sua vida pessoal, provavelmente o seu trabalho vai ficar em segundo plano. Se você vai precisar focar mais no seu trabalho, a sua vida pessoal, de alguma forma, vai ficar em segundo plano. Gente, essa é a minha opinião, isso para mim é normal. O que eu acho que a gente vem numa crescente é que a minha geração tem essa reflexão, mas a geração Z, ela não pensa mais assim, ela não pensa em viver para trabalhar. A geração acima da nossa tem menos preocupações com relação à saúde própria, saúde mental, etc. Quer dizer, tá tendo uma gradação, uma escalada nesse sentido. E o ponto é que, hoje em dia, da nossa geração para cima, nós somos os tomadores de decisão, nós somos as lideranças. E essa geração não está se identificando com a liderança que está sendo imposta a elas. E é o que causa essa rotatividade muito grande. Total, eu acho que tem assim, aspectos muito interessantes que, por exemplo, a geração Z tem inúmeros estudos que falam que a geração Z ela visa pela valorização da colaboração e da liderança inclusiva. Eu gosto muito da ideia de horizontalização das relações profissionais. Ela é 100% possível? Eu não acredito que ela seja 100% possível, você precisa ter algum tipo de hierarquia. Mas o tratamento horizontalizado, ele é algo que eu acho que traz muito benefícios ao ambiente, seja corporativo, seja dentro do escritório. Só que existem empresas que não se veem dessa forma, a maioria, eu acho. E isso é uma coisa que a geração Z demanda. A geração Z também demanda lideranças inclusivas, porque lideranças inclusivas, elas trazem esse perfil. Só que a realidade, quando a gente falou aqui, inclusive, do posicionamento da mulher, a mulher é uma das formas de trazer inclusão dentro das lideranças. Se a mulher não está sendo incluída, imagina outras minorias que não são ouvidas e não são levadas em consideração e não estão em posições que demandam poder dentro de uma empresa. E você traz isso menos ainda. Você perpetua um modelo de liderança que não é um modelo que está sendo muito compatível. E não sou eu que estou dizendo, não é o Rodrigo. São os dados que estão trazendo isso. Exato. E se os dados trazem isso, a gente tem que refletir sobre isso. E a máquina continua a sair girando nesse sentido, né? E a máquina sai girando. E se você tem um descompasso entre quem emprega e quem é empregado, óbvio que você vai ter
Se seguir nesse descompasso, você vai ter uma perda de produtividade, uma perda de eficiência, uma perda de lucratividade. Porque você não está sabendo aproveitar aquele profissional e aquele profissional não está sabendo se relacionar com aquela empresa. Eu sei que tem muita gente que tem uma visão um pouco mais old school, que pensa assim, cara, o profissional que se adeque, ele que tem que lidar, eu acho que a gestão tem que ser feita dessa forma, o posicionamento tem que ser feito dessa forma e não vou mudar. Eu, particularmente, como gestora, não entendo essa melhor forma, porque você vai criar um imbróglio e você toda hora vai ficar se deparando com um tipo de problema que é um dos piores problemas que você vive numa empresa, que é a dificuldade de reter talento. Gente, embora a gente viva num momento que a tecnologia ela realiza uma parte muito relevante da nossa, digamos assim, hard skill, uma parte muito relevante do nosso conhecimento técnico, são pessoas que operam. Uma empresa ela é constituída de pessoas e muitas vezes ela é constituída de pessoas e ela é feita para se relacionar com outras pessoas. Principalmente como, por exemplo, você fala do varejo. No fim, quem realiza uma atividade é uma pessoa e você está realizando aquela atividade para que uma outra pessoa consuma, digamos assim, o seu produto final. Não dá para advocacia, prestação de serviço, gente. Não, advocacia, então, não tô nem falando. Gente, CNPJ, no final das contas, tá falando com CPF. Não, então... assim, a advocacia, então, é claríssimo. Porque, no fim, você tem sempre um cliente que é uma pessoa. Inclusive, no nosso escritório, a gente tem grandes empresas, grandes empresas multinacionais que são clientes com quem eu me relaciono. Com o diretor jurídico daquela empresa, com o CFO daquela empresa. Com quem se toma café? É uma pessoa, não é uma empresa. Exatamente. Então, assim, acho que não dá para desconsiderar. Tem muita coisa interessante que tem que ser feita. E o que eu achei legal, dado que a gente está trazendo os pontos do evento que a gente vai participar? A gente vai conversar com essas pessoas da geração Z. Vamos. Então, não serei... Vai ser muito legal pra gente. Muito legal. Então, não serei eu, tomadora de decisão, gestora, conversando com outro gestor, tomador de decisão, ou até com um recrutador, como a gente já fez aqui, quando a gente falou com o Renato Sapiro. A gente vai estar falando com os maiores interessados nesse movimento, sabe? Qual é a dificuldade para reter talento? O que é que as empresas precisam fazer? Outro dia eu até conversei, eu acho que é uma geração que privilegia muito saúde mental. Eu consigo ver claramente as áreas em que tem maior... Dentro de uma empresa, não estou nem falando de uma empresa específica. As áreas que tem maior turnover, ou seja, mais gente sai, são as áreas em que se trabalha muito, em que tem um decréscimo de qualidade de vida. A geração Z não fica. Ela não vai viver para trabalhar, ela vai preferir... Pelo que a gente tem visto nas pesquisas, e tudo isso eu estou falando com base em pesquisa, tá, gente? Ela vai preferir ganhar menos e ter mais qualidade de vida do que ganhar mais, que era a nossa lógica de quem tem entre 30 e 40 anos, vai precisar trabalhar mais para ganhar mais. Eu acho que essa balança está mudando muito. O único ponto que eu sempre trouxe... Nesse episódio que a gente gravou, eu estava com o Pedro, que eu sempre gosto de falar isso, porque muitas pessoas gostam de falar a geração Z como uma geração que não gosta de trabalhar, né? Tem esse papo. Tem esse estereótipo. E eu discordo muito. E eu me pergunto muitas vezes qual é... sobre as pesquisas, né? Que falam sobre a geração Z, que tentam trazer uma tendência a gente fazer essa conclusão. Eu pergunto sobre a pesquisa. Onde é que foram feitas essas pesquisas? Assim, gente... Tipo assim, assim, na minha visão, tá? Eu duvido muito que uma pessoa que vem de uma situação humilde, que vem de uma favela, que vem de uma comunidade, não tenha vontade de trabalhar para crescer e oferecer um futuro melhor para a família dele, de repente, da família dela, pagar, enfim, para comprar uma casa para a mãe, para o pai. Duvido muito, porque nada como a necessidade para fazer você se desenvolver. Com certeza. Então, assim, eu gostaria de saber, assim, uma segunda camada das pesquisas qual o território geográfico que você fez a pesquisa? Qual a faixa etária... Qual a faixa salarial dessa galera, da origem? A renda da família dela? Porque isso traz muita relevância na hora da gente fazer uma conclusão mais apurada. Então, eu sempre faço esse disclaimer, eu gosto de fazer essa ponderação para que a gente consiga fazer uma leitura mais precisa sobre as pesquisas. Eu acho que você trouxe um ponto bem interessante que, engraçado, eu tenho falado muito deles em contextos distintos, que é essa ideia de viés de confirmação. O viés de confirmação também pode ser utilizado em pesquisas, tá, gente? Por isso que, muitas vezes, você faz uma pesquisa buscando uma confirmação para uma ideia que você já tem. Então, você só está buscando algo para validar uma ideia que já existe na sua cabeça. Então, claro que a depender do seu recorte geográfico, do seu recorte etário, ainda dentro da geração Z, você pode chegar a conclusões X ou Y. Mas eu acho que, independente desse viés de confirmação, a gente tem um perfil muito claro.
A gente tem um gap geracional muito claro. Uma coisa muito relevante é que a sociedade está mudando muito e muito rápido. Sim. E a mudança da sociedade muito grande e muito rápida, ela está trazendo uma diferenciação de perfil profissional. E eu acho que é essa a nossa questão. Independente do recorte que cada pesquisa faça, o fato é que ela traz um ponto de que há uma diferença de mentalidade. E essa diferença de mentalidade tem que ser levada em consideração na hora em que você reflete sobre o mercado de trabalho e as suas relações, sobre a forma como você retém talento, sobre a forma como você vai estimular aquele seu profissional, seja estimular a trabalhar mais e melhor, seja estimular para que ele se capacite. Eu acho que a gente estimular a proatividade, que é um negócio que é muito relevante quando se trata de jovens talentos, né? Com certeza. Cara, eu dei uma palestra semana passada e eu perguntei assim... quem é gestora? E me levantaram a mão na palestra quem era gestora. Era pro jurídico de uma empresa. Falei, de 0 a 10, o quão difícil é você engajar a sua equipe? Cara, todos os gestores responderam 11. É muito difícil. Se já é difícil você engajar uma equipe quando você entende e reconhece, é empático com a forma como a pessoa vê o mercado de trabalho, imagina quando você não entende, não reconhece e não é empático com aquele ponto de vista. Então, na verdade, eu tendo a gostar dessa mudança e do posicionamento, sim, da geração Z, até porque, vocês já me ouviram falar milhões de vezes aqui no Manda Pro Jurídico em contextos diferentes, eu não sou a pessoa que acha que a gente tem que frear o rio. Eu acho que o rio existe, o rio corre, e esperto é quem entende que o rio existe, o rio corre, e a gente vai ter que dar um jeito de lidar com isso. Eu também sou dessa vertente. O gap geracional aplicado especificamente no mercado de trabalho é isso. O profissional da geração Z, ele é um profissional que gosta e valoriza mais, de acordo com as pesquisas, de trabalhar com propósito, com alinhamento que tem relação com propósito. Cultura, né, que está falando. Dinheiro por si só não é um propósito. Muitas vezes não é um propósito. É óbvio que todo mundo precisa de dinheiro, vivemos numa sociedade capitalista. A gente precisa de dinheiro para sobreviver, é claro que é isso, mas existem outras formas de você trabalhar em outros lugares que estejam mais alinhados com o seu propósito. Isso não quer dizer não querer ganhar dinheiro, gente, não tem nada a ver. Isso quer dizer que você quer trabalhar dentro de algo que esteja alinhado com o seu propósito de vida, seu propósito de saúde mental. Não está alinhado com o meu propósito, eu trabalhando lá, você é uma pessoa... Não, você é uma pessoa que precisa de dinheiro, você não é hipócrita por isso, mas é aquela situação, né? Você vai estar aberto ao mercado, você vai estar mandando seus currículos, e uma vez achando uma empresa, uma cultura que faça um fit mais interessante com você, você vai largar a empresa que você está. É o normal, é a tendência do mercado. Então, é a tendência do mercado sob o ponto de vista do empregado. Então, o que o empregado tem que fazer? Tem que se adaptar. É um jogo de adaptação das duas partes. Total. Eu acho, assim, é isso que eu acho que esse evento é um evento legal e eu espero que a gente possa trazer um feedback aqui depois no Manda sobre ele. Com certeza. Porque o objetivo do evento não é nenhuma das partes falar isoladamente. É uma proposta de conversa entre quem está contratando e quem é contratado. E o que quem está contratando vê e o que quem está sendo contratado vê também o que tem interesse, gente. Porque assim a gente trabalha mais e melhor, né?